A partir do verso 14, Gênesis, capítulo 50. Essa é a primeira noite profética e essa é a primeira mensagem dessa conferência profética. Lembrando que logo após a ministração da palavra, nós vamos estar fazendo um ato profético, apresentando os nossos alvos. E hoje a oração é para este mês de julho. Amém? Em nome de Jesus. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje, no período da tarde. Capítulo 50, verso 14 está escrito: depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que os tinha acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós? Eu quero que você grave isso. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Diga comigo: José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Eu quero que você grave isso: para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. E você diz: eu quero começar essa ministração declarando que Deus é especialista em transformar o mal em bem. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu aproveitei para ouvir um pouco do testemunho da Joyce Meyer. Quem conhece a Joyce Meyer aí? Quem conhece? Um testemunho que me impactou muito hoje. Hoje, a pastora Joyce Meyer, ela é uma das maiores pastoras do mundo. Uma das maiores pastoras e também escritora.
Ela é escritora de vários livros, e muitos desses livros são best-sellers. Hoje, a Joyce Meyer, ela tem um ministério de sucesso. E hoje, por meio de seu ministério, ela ajuda muitas pessoas. E ela é muito profícua para tratar no campo da cura da alma, dos traumas, principalmente traumas de infância. Ela se tornou uma especialista nisso. E ao ouvir o testemunho dela, eu entendi por que ela é tão cirúrgica na questão da cura da alma. Eu entendi o motivo pela qual ela consegue exercer com tanta excelência e maestria o que ela faz. A Joyce Meyer nasceu em 4 de junho de 1943 em São Louis, em Missouri, nos Estados Unidos. Hoje, atualmente, ela está com 81 anos de idade. No mesmo ano do nascimento dela, seu pai foi convocado pelo exército e ele foi lutar na Segunda Guerra Mundial. Quando ele retorna como um herói. Na verdade, todos os que retornou da Segunda Guerra Mundial, retornou como verdadeiros heróis. E o pai dela foi um desses heróis. Só que ele era um herói fora de casa, mas dentro de casa ele era um monstro. Ele era um monstro. Esse homem que defendeu o seu país, dentro de casa ele era um abusador. Ele não poupou nem a sua filha, a Joyce. A Joyce, em 2016, gravou seu testemunho e ela contou detalhes do que ela sofreu na mão do seu pai. Até ela completar 18 anos, seu pai abusou dela mais de 200 vezes. Todo tipo de abuso que você conseguir imaginar na sua cabeça, ela foi vítima. Quando ela atinge a adolescência, já não é mais só um abuso moral, mas ele estrupou ela. Ele fazia de tudo para que ela ficasse em casa quando a mãe dela saía. Ele era um manipulador. Então ele manipulava todo tipo de situação para poder abusar da Joyce. Toda sexta-feira sua mãe tinha que fazer mercado. Era o dia mais angustiante da vida dela. Porque ela queria ir com a mãe, mas ele fazia de tudo para ela ficar. Aos 9 anos de idade, ele fazia ela assistir pornografia e ficava perguntando para ela o que ela estava sentindo com aquilo. Quando ele tinha relação com a sua mãe, ele fazia ela ficar olhando pela fechadura para depois repetir com ela. Ela disse que foi abusada pelo tio, pelo avô, e aquilo deixou marcas profundas na alma dela.
Aos 18 anos de idade ela foi embora. Ela conseguiu sair daquele cativeiro. O tempo passa. E Joyce disse que ela conseguiu se recuperar. Ela conseguiu se levantar. Com a força de Deus, ela conseguiu dar a volta por cima. Hoje Joyce tem 45 anos de casada, tem 4 filhos e 10 netos. E ela atribui o sucesso, o segredo do sucesso de seu ministério, ela atribui ao perdão. O tempo passa, ela prospera. Hoje ela é uma das ministras mais prósperas dos Estados Unidos. E nesse período, ela relata que ela comprou uma casa para os seus pais. Ela abençoou seus pais. E ela fazia questão de levá-los ao médico. Ela disse: eu recebi o mal do meu pai, mas eu transformei a maldade dele em bem. E eu só consegui fazer isso por meio do perdão. O pai dela agia como se nunca tivesse tocado nela. Até que um dia ele mandou chamá-la e ele estava em lágrimas. Ele chorou muito. E ele disse para ela: filha, me perdoa todo o mal que eu te causei. Ela disse que naquele momento ela perdoou ele, mas na verdade ela só conseguiu perdoar ele porque ela já tinha perdoado ele antes. Aquela estrada difícil de caminhar, chamada estrada que conduz ao perdão, ela já tinha caminhado nela. Por meio de Cristo Jesus, ela conseguiu perdoar ele. Perdoou todos os seus abusos, toda a manipulação. Porque ela disse que no período em que estava com ele, ela estava debaixo de um controle, em que ele o dominava, em que ele controlava. E hoje essa mulher, ela é um exemplo de cura na alma, de perdão. Pastor, e o que tem a ver com a mensagem de hoje? Na verdade, eu usei o exemplo de Joyce Meyer como introdução nessa ministração, para mostrar a importância que tem o perdão. E talvez alguém está pensando, pastor, mas numa campanha profética, em que todos estão esperando decretos proféticos para viver uma vida abençoada no segundo semestre, o que tem a ver? Esse tema tem tudo a ver. Eu poderia chegar aqui hoje e ministrar uma mensagem: as 3 maneiras de você ser feliz. Eu poderia chegar aqui hoje com o conhecimento que eu já adquiri e com a inspiração do Espírito Santo que Ele vai nos dando conforme vamos ministrando. Eu poderia ministrar 5 razões para você ser próspero. Eu poderia chegar aqui e falar algo, um tema atual, mas não existe um tema mais atual do que o perdão, porque a nossa história cristã começa com o perdão e vai terminar com o perdão. Então, só seremos felizes no segundo semestre de 2024 se nós praticarmos o perdão. Quantas pessoas que na igreja você levanta a mão, você dá glória, fala aleluia, rodopia no mistério, parece um peão,
Mas Deus sabe dos problemas que você tem dentro da sua casa. Deus sabe das contendas que tem no meio da sua família. Então presta atenção. Não seremos julgados por aquilo que todos veem. Seremos julgados por aquilo que os olhos das pessoas não enxergam. E nós precisamos entender isso. E se tem alguém na Bíblia, lógico, depois de Jesus, mas se tem alguém na Bíblia que é um exemplo de alguém que perdoou, é José. A história de José é uma história extraordinária. Eu acredito que todos que estão aqui conhecem a história de José. Quem conhece a história de José aí? Isso. Se não leu, assistiu na Record. José, aos 17 anos de idade, ele desenvolveu um dom. O dom de ter sonhos proféticos. Ele sonhou, na primeira noite, ele sonhou que estavam amarrando um feixe de lenha com seus irmãos, e o feixe de lenha dele ficou de pé, e o dos seus irmãos se prostrou diante do dele. Na segunda noite ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Ao contar o sonho para os seus irmãos indignados e também raivosos, porque eles passou a odiar José por conta dos sonhos de José. Seus irmãos começam a tramar algo maligno. Precisamos nos livrar desse José. Precisamos nos livrar desse sonhador. Você já viu a roupa colorida que ele usa? Você já viu os sonhos que ele conta? Você já viu a forma como ele reage às situações diante do nosso Pai? Nós temos que nos livrar dele. Por quê? Porque a reação humana, não tratada por Cristo, de um ser humano, quando tem problema com o outro, é se livrar dele. Eu preciso me livrar de quem eu não concordo. Eu preciso me livrar de quem eu estou guardando ressentimento. Mas Cristo nos ensina o contrário. Eu preciso perdoar. Eu preciso me curar do que esse rancor me causou, da doença que ficou na minha alma. E eu preciso conviver em comunhão. Então presta atenção. Eles se livraram de José, jogando ele aonde? Dentro de uma cisterna. José gritou, José esperneou, José pediu misericórdia, mas a Bíblia diz que ele foi vendido e ele foi parar no mercado escravo. Lá ele passou todo tipo de humilhação que você imaginar. Você sabe como que um escravo era comercializado? Quem sabe aí? Tinha que ficar nu. E aí os homens vinham e ficavam olhando para ver se tinha alguma deformidade. Olhava a arcada dentária. Ele passou por essa humilhação sendo filho de um patriarca. E detalhe, não é qualquer patriarca, é um patriarca que carrega uma promessa de Deus. Então presta atenção, quem tem promessa de Deus também passa por dias difíceis. Quem tem promessa de Deus também passa por momentos de vergonha e de humilhação. Não pense você que você é um filho de Deus, você não vai passar por nada disso porque você está se iludindo. Você vai passar. A diferença é que existe um Deus que passa junto com você. Você está sendo humilhado, mas eu estou com você. Está doendo, mas eu estou com você.
Você está chorando, mas eu estou com você. É como o salmista escreveu lá no Salmo de número 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu posso estar passando pelo vale, mas tem um Deus que passa comigo. Eu estou passando por um dia difícil, mas tem um Deus que passa comigo. E o mais incrível é que em Gênesis 39 nós vamos encontrar 3 vezes escrito: e Deus era com José, e Deus estava com José, e Deus era com José. Ou seja, no capítulo mais difícil da vida dele está escrito: e Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. Eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. No capítulo mais difícil da tua vida, existe um Deus que está com você. Existe um Deus que está passando com você. No capítulo mais angustiante da tua história, existe um Deus que está pegando na tua mão hoje. Olha para cá, eu preciso terminar. Falta 12 minutos para as 8. Quantos querem que eu termine? Diga amém. Quantos querem que eu continue a falar glória? Então presta atenção. Ele vai parar na casa de Potifar, chefe dos eunucos. Aí a Bíblia diz que Potifar confia tudo nele. Confia sua casa, seus bens, seus negócios na mão dele. E a Bíblia diz que a mulher do Potifar colocou os olhos nele, desejou ele, queria ele. Em uma das ocasiões, José teve a oportunidade de pecar. Pergunte por quê? Porque estava sozinho com ela na casa. Pensa, 30 anos de idade, virgem, os hormônios tudo sinalizando. Foi uma grande oportunidade, sim ou não? Mas quando ela agarra ele, ele diz: não vou pecar, nem contra o meu Senhor, nem contra o meu Deus. Por quê? Porque a atitude revela onde está o nosso coração. Presta atenção. Mas houve uma consequência? Sim ou não? Qual foi a consequência? Ele foi... Quanto tempo ele passou preso? Vamos ver se você sabe. 2 anos. Foi aproximadamente de 2 a 3 anos. Imagina você ficar 2 para 3 anos preso sabendo que você é inocente. O que isso gera em você? Hã? Quem que aqui ia gerar revolta? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Quem aqui ia ficar muito irado? Era uma injustiça, sim ou não? Aí eu te pergunto, você que conhece a história, ele era culpado? A pergunta é: por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu ele ficar de 2 a 3 anos lá dentro? Porque existem injustiças que nos conduz para a plataforma do nosso milagre. Existem situações adversas na nossa vida que está só nos aproximando de algo que talvez eu nunca sonhei em ser.
Ah, não, vou ter que repetir isso aqui. Existem situações que nós enfrentamos que nós vamos chorar, nós vamos bater no chão, nós vamos gritar, E é Deus falando assim: você tem que passar por isso. Ontem eu estava na casa do pastor Flávio, onde eu comi uma costela top lá. Milagre, né? Milagre. Primeira vez que me convidou para jantar na casa dele. 3 anos aqui, ó. Primeira vez que eu entrei na casa do pastor Flávio para comer. 3 anos e meio que ele está aqui. Mas eu te amo, filho. Pastora Ana fez meu Deus, um mistério lá. E ontem, na mesa, a pastora Kelly lembrou de algo que eu não lembrava disso há uns 5 anos. E quando ela lembrou, foi um bálsamo. Na hora, eu acho que vocês perceberam na mesa, foi um bálsamo para mim. Para que o ministério ICV nascesse, nós passamos por um caminho de humilhação, de muita dor. Quem é mais íntimo nosso, mais próximo, sabe tudo que nós vivemos, que nós passamos. Houve momentos que eu tive vontade de revidar. Houve momentos que eu queria, mas aí o Espírito Santo usava a voz da minha esposa: calma, amor, fica quietinho. Não, mas eu vou. Não, amor. Nós passamos por um momento traumático, ministerialmente falando. Ganhamos todo tipo de nome que você imaginar. E na oração. E eu não lembrava de algo que me aconteceu em 2014. E ontem a pastora Kelly lembrou. E isso foi o sinal para essa ministração de hoje. Porque em 2014 eu fui fazer missão no Vale do Jequitinhonha. Quem conhece o Vale do Jequitinhonha aí? Quem conhece o Vale do Jequitinhonha? Passando ali Teófilo Antônio, entrando ali para o norte de Minas. Tem uma das regiões mais pobres do Brasil. Mais pobre do Brasil. E eu fui pregar lá. Foi eu, pastor Carlos Henrique, um homem muito próspero do Espírito Santo, o evangelista Marcelo Moço. Nós fomos fazer um congresso lá no meio do mato, numa região chamada Macuco, só para você ter uma ideia. E aí as irmãs foram preparar o almoço. Você já viu o almoço de crente pentecostal como que é? Já viu? Eu vou mostrar para você como que é. Na oração pelo alimento, o fogo pega. A gente é batizado com o Espírito Santo, renovado, fala em mistério. As irmãs começaram a orar, e de repente o fogo pegou na sala. Aí o fogo foi pegando, eu falei: meu Deus, o almoço vai esfriar. Cara, já era 2 horas da tarde, irmão. A barriga estava roncando. Eu falei: que vai demorar isso aí, cara. De repente o fogo foi pegando, aí o fogo começou a chamuscar em mim. Foi chamuscando. Daqui a pouco era eu lá, de mão dada com as irmãs, fazendo a roda do mistério. Aí de repente Deus tomou uma delas. E ela disse assim: estou levando você para outro lugar. Nessa época nós morávamos em Jaú, São Paulo. Você precisa entender a geografia de Deus para a tua vida, porque eu estou mudando a tua geografia.
E eu estou levando você e colocarei você do lado de um profeta. E do lado desse profeta você vai aprender. Do lado desse profeta você vai crescer. Só que você vai ficar um tempo do lado desse profeta. É apenas um período para que inicie aquilo que eu tenho na tua vida. E aí na época eu falei para minha esposa, porque ela ficou lá no apartamento do Espírito Santo me aguardando, e aí nós entendemos que era o tempo de mudar. Entrou 2015, para 2016 nós mudamos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos aqui vivendo essa promessa de Deus. Só que presta atenção, para viver essa promessa de Deus teve dor, teve injustiça, teve lágrimas, teve questionamento. Só que foi necessário todo esse processo. Então Deus hoje está falando com alguém que existe processos que talvez você não aceita, mas é necessário. Existem processos que está te conduzindo ao maior milagre da tua vida. Existe processo que está te conduzindo ao maior ministério, o maior ministério que Deus tem para a tua vida. Existem processos. Olha para essa pessoa que está toda falando, esse processo está te levando para o maior milagre da sua vida. Aleluia. O não que você recebeu está te conduzindo para o milagre. A venda que talvez você não fez está te conduzindo para o milagre. Esse momento difícil está te conduzindo para algo mais extraordinário. Então ele ficou na prisão. E a Bíblia diz que entrou lá o copeiro e o padeiro. Os dois sonhou. Aí ele revelou. Aí ele falou assim para o padeiro, ó, você vai morrer daqui 3 dias. Aí o copeiro e eu, você vai ser restituído ao seu cargo. E quando você for restituído ao seu cargo, lembra de mim. Lembra de mim. Fala que eu estou aqui, que eu não fiz nada. É a primeira vez que você vai ver José questionando o fato dele estar ali. Em nenhum outro momento você vai ver ele questionando. Você sabe por quê? Pergunte por quê. Porque desabafar com quem não ajuda só te afunda. Agora se abre com quem vai ter conexão. Vou repetir. Se abre com quem vai ter conexão com o lugar que você quer chegar. Aleluia. Então presta atenção. Se você vai se abrir para alguém, se abre com quem tem conexão. Você não vai ver ele falando isso para o padeiro. Pergunte por quê? Porque ele sabe que daqui a pouco o padeiro morre. Mas ele se abre para quem? Para o copeiro. Então para de se abrir com pessoas que estão indo para um lugar que você não deseja. Se abra com pessoas que estão indo para o lugar que você tem isso como destino na tua alma. A Bíblia diz que o copeiro esqueceu. 2 anos esquecido. Vai ter momentos que Deus vai permitir que pessoas se esquecem. E está tudo bem. Mas a Bíblia diz que houve o momento certo. Quando foi o momento certo? Quando Deus mexeu com o cabeça. Quem era o cabeça? O faraó. O faraó sonhou um sonho, ficou perturbado. Ninguém revelava o sonho. Daqui a pouco quem vem com a solução? O copeiro. Tem alguém que revela. Quem? Está lá preso. Aí traz o José. A Bíblia diz que José, ele então trouxe clareza naquilo que o faraó estava sonhando, trouxe a revelação,
e trouxe o fechamento, a conclusão, dizendo: ó, faça isso, 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 que vai dar tudo certo, agora eu preciso voltar para a cadeia. O farol falou assim: aonde que eu vou encontrar alguém que tem um espírito tão excelente como o teu? Trocou as vestes, fez a barba, tomou banho e recebeu um anel de autoridade. O que ele é agora? Governador. O segundo homem mais importante de todo o império. Presta atenção. Para ele chegar aqui foram 13 anos de dor. 13 anos de angústia. 13 anos de escravidão. 13, diga comigo, 13 anos. A minha pergunta para você é: você suportaria quanto tempo? Porque ele suportou 13 anos. Aí a Bíblia diz que quem que aparece lá no Egito no período da fome? Seus irmãos. A Bíblia diz que ele arquitetou toda uma situação para começar a segurar seus irmãos no Egito, sem se revelar aos seus irmãos, porque na verdade seus irmãos não conheceu ele. Ele conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o conheceu. Pergunte por quê? Primeiro, porque ele cresceu. Segundo, ele agora ocupa uma função em que ele não se iguala aos demais. Deixa eu te falar uma coisa. Ele conheceu os seus irmãos. Seus irmãos não conheceu. Mas quem é que está precisando de ajuda agora? Quem? Os irmãos. Esse é o momento chave que José poderia se vingar. Sim ou não? Ele faz isso? A Bíblia diz que ele fez um banquete. E ele então se revela aos seus irmãos. Ele manda trazer seu pai. Eles trazem o seu pai. Traz toda a família para o Egito. Ele separa um território só para a sua família. O seu pai ali é curado da dor da perda, porque seu pai achava que seu filho tinha sido dilacerado pelas feras do campo. Aquele momento foi um momento de cura. Aquele momento foi um momento a qual feridas estavam sendo saradas. Só que presta atenção. A Bíblia diz que o tempo passa e Jacó, que era o pai, morre. Quando o pai morreu, os irmãos se juntou e falou: agora lascou. Não, porque agora o José vai se vingar. Porque na cabeça dos irmãos, o pai morrendo, ele se vinga. Então a Bíblia diz que eles mandam um recado para José: olha, o pai falou assim, que o último desejo dele é você nos perdoar. Você não vê Jacó falando isso. Foi que morreu, né? Coloca até palavras na boca do defunto. Sim ou não? É. Ó, o papai falou para perdoar a gente. Aí a Bíblia diz que eles se prostram e diz: nós somos teus escravos. E o José está aqui, ó, pleno. A Bíblia diz que naquele momento ele chora e ele olha para os seus irmãos e diz: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou
em bem. E tudo o que aconteceu foi para chegar a esse ponto aqui mesmo. Toda a dor, todo o sofrimento, todas as angústias que eu vivi, foi para chegar a esse ponto. Então vamos lá. Se José não tivesse ido para o Egito, ele não encontraria Faraó. Se ele não encontrasse Faraó, não revelaria o sonho. Se ele não revela o sonho, o Faraó ia ficar perdido no tempo da crise. A terra ia entrar num colapso de fome. Todo mundo sofreria e morreria. Mas por causa de alguém que tem um espírito excelente, e Deus não vai dar um espírito excelente para quem está guardando rancor. Deus não vai dar um espírito excelente para quem está guardando ressentimento. Deus não vai dar um espírito excelente, que a Bíblia fala em Gênesis, para quem está guardando mágoa. Deus só vai derramar o seu espírito excelente em quem está com a alma curada, em quem está com a alma sarada. Aleluia! Então a Bíblia diz que quando os seus irmãos estão ali implorando por perdão, uma coisa que eles não sabem é que José já perdoou. Não, vou repetir. José já perdoou. E por que ele perdoou antes? Ele perdoou antes porque ele entendeu o propósito da dor. Ele entendeu o propósito da humilhação. Ele entendeu o propósito do sofrimento. Quando você passa a entender o propósito, você está mais próximo da sua cura. Vou repetir. Quando você entende o propósito, porque você passou por aquilo, você está mais próximo da sua cura. E o céu está dizendo para alguém aqui hoje: eu tenho cura para a tua alma. Então você precisa entender que ele só ocupa um lugar de destaque porque ele perdoou. Ele só é próspero porque ele perdoou. Ele só alcançou sucesso porque ele perdoou. O céu está dizendo para alguém aqui: quer ser próspero? Eu não estou perguntando se você quer ter dinheiro, porque tem pessoas nessa vida que só tem dinheiro. Preste atenção no que eu estou perguntando para você. Você quer viver a prosperidade bíblica? Você quer viver as bênçãos de Deus? Nesse segundo semestre você quer alcançar sucesso? Qual é o nome da estrada que você tem que percorrer? Qual é o nome da estrada? Perdão. Então nesse mês de julho começa perdoando, começa liberando, porque você não sabe aonde Deus vai te colocar até dezembro. Você não sabe até onde Deus vai te levar. Não, olha para cá, você não conhece os planos de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Aleluia! Deus está enxergando coisa grande para a tua vida. Deus está enxergando. Deus está preparando algo extraordinário para a tua família. Mas com a alma pesada você não alcança. Com a alma pesada você não vai. Com a alma pesada você não chega. Com a alma pesada, não. Então começa a tirar os pesos da tua alma hoje. Começa a tirar os pesos da tua alma. Pastor, eu carrego traumas na minha vida. Eu carrego dores na minha vida. Pastor, eu fui abusado, eu fui abusada, eu fui maltratado. Pastor, eu passei por tantas coisas horríveis na minha vida. Então nesse momento, pega tudo que você passou e transfere para a cruz de Cristo e começa a viver uma vida plena da parte de Deus. Eu quero profetizar: você vai se recuperar. Você vai se recuperar. Eu vou liberar de novo: você vai se recuperar. Você vai recuperar da dor que você passou no primeiro semestre. Você vai se recuperar de todo o trauma que você viveu. Você vai se recuperar.
E isso vai ser um tapa na boca do diabo. Por que, pastor? Porque o diabo quer que você fique nessa bolha de coitadinho. O diabo quer que você fique aí nesse cantinho. O diabo quer que você morre de depressão. O diabo quer que você morre traumatizado. O diabo quer que você termine a sua vida angustiado. Mas a decisão é sua. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, mas não sorri não. Olha para ele e fala assim: a decisão é sua. José olhou para os seus irmãos e falou assim: pode ficar tranquilo, eu vou sustentar vocês. Pode ficar tranquilo, eu vou sustentar seus filhos. Pode ficar tranquilo, eu já entendi porque que Deus me colocou na posição que eu estou. Você não entendeu? Só vai receber quem levantar a mão. Você vai ser resposta no meio da sua família. Você vai ser resposta de Deus para a tua família. Você vai ser resposta de Deus para muita gente. A Bíblia diz: a Bíblia diz que o que ele passou sustentou muita. Teve que sofrer para muita. A dor que ele viveu foi necessária para muita gente ser sustentada. Agora você está entendendo porque Deus fez de você quem você é hoje? Agora você entendeu porque Deus te deu esses lugares para você ocupar? Agora você entendeu porque que Deus te deu as funções que Ele te deu? As ferramentas que Ele te deu? Ele não te deu isso para você ser uma represa. Ele te deu isso para você ser um manancial. Aleluia! Então diga comigo, nesse segundo semestre, nesse primeiro mês do segundo semestre, eu serei um manancial. Então presta atenção, você vai precisar chorar no processo para poder ser aquele que vai enxugar as lágrimas de outros. Você não está entendendo, você vai precisar passar pela dor para que você seja bálsamo de Deus para quem vai estar com dor lá na frente. Você precisa entender que para você ser resposta, você vai ter que ter vivido a experiência. Não vou repetir, para você ser resposta, você vai ter que ter vivido a experiência. Somente os tolos despreza a experiência. Somente os tolos desprezam a lição. Porque o sábio, ele nunca vai desprezar a lição. O sábio nunca vai desprezar a experiência. O sábio não. E Deus te chamou para ser sábio. Você pode ficar de pé comigo? Quero chamar o ministério de louvor. Eu quero que você pegue isso aqui, ó, na sua mão. Fica de pé, pegue isso aqui na sua mão. Esses são os seus alvos. Os seus alvos. A minha pergunta é: por que você está fazendo essa campanha aqui?